Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje no canal vim trazer um caso criminal. Vocês já ouviram falar do caso Serrambi no Recife? Não? Então se prepara que eu vou contar essa história intrigante e assustadora para vocês. Pernambuco, Recife. A história que eu vou contar para vocês hoje tem como protagonista duas mulheres, ou melhor, duas meninas, Maria Eduarda e Társila Guzmão. Essas meninas tinham por volta dos seus 16 anos e faziam parte de famílias de classe média alta. Maria Eduarda era conhecida por Mana e estudava em um colégio particular no Recife. A coordenadora da sua escola a definia como bastante sensível, chorava com facilidade. Ela gostava de frequentar o Shopping Center Recife, que foi justamente aonde conheceu Társila. Társila gostava de frequentar as matinês de boate Fashion Club, no bairro de Boa Viagem. Era uma menina super comunicativa e simpática. Então, foi muito natural o início dessa amizade. Ela fez balé clássico na infância e seus pais eram separados. As duas moravam em casas com padrões de conforto e localização muito satisfatórios. Viajavam bastante, compravam muitas coisas, iam para festas e todas aquelas coisas que garotas com uma vida financeira privilegiada têm a possibilidade de fazer. A relação com os pais era muito boa, tanto na parte da Maria Eduarda quanto na parte da Társila. Vocês podem estar pensando que, como elas eram adolescentes, talvez tivessem uma certa barreira emocional ou de convivência em relação aos seus pais, mas é muito pelo contrário. Na verdade, os pais sempre sabiam onde elas estavam, com quem estavam, o que estavam fazendo e confiavam muito nelas. Apesar delas terem apenas 16 anos, de fato, elas eram bem independentes para a idade delas, mas estava tudo bem, porque seus pais participavam das suas vidas. As meninas eram super amigas há anos, então elas sempre estavam juntas, faziam coisas juntas, planejavam coisas juntas. Até que na época, se eu não me engano, era o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. E esse feriado cairia no meio da semana e se estreitaria por mais alguns dias, no maior estilo feriado prolongado. Nesse feriado prolongado, especificamente uma sexta-feira, haveria um show em que as meninas estavam muito a fim de ir, e elas se planejaram para ir ao show. Elas estavam super animadas, aproveitaram bastante. E lá nesse show, elas acabaram encontrando com um menino chamado Tiago. O Tiago tinha mais ou menos a idade delas e também era da família de classe média alta ali na região. É importante falar também que o rapaz, esse Tiago, era conhecido delas, mas não chegava a ser um super amigo, como elas duas eram uma da outra. Até que ele chega e diz alguma coisa do tipo: Olha, depois do show, eu vou fazer uma festa lá na minha casa de praia, em Serrambi. Vai uma galera de carro para lá, e então, se vocês quiserem ir, estão mais do que convidadas. Vai ser legal, vai ter bastante gente lá, então fiquem à vontade para aparecer e etc. Bom, elas curtiram o convite, terminaram de assistir ao show, avisaram aos seus pais que surgiu o convite para essa festa e partem para a casa dos pais do Tiago, na tal casa de praia. Quando elas chegam lá, já tinham algumas pessoas e o lugar estava todo preparado para a festa de verdade. Então, aparentemente, era uma festa que já estava sendo programada para acontecer. Em determinado momento, uma pessoa se aproxima e oferece fazer um passeio de lanche. Na verdade, essa pessoa era um conhecido de Tiago e aparentemente trabalhava para os pais dele, e ele tinha acesso à lancha e ofereceu fazer esse passeio para quem quisesse ir. Estava de dia, um tempo bom. O cara era super experiente e tinha toda a documentação necessária para conduzir a lancha. Então, aparentemente, estava tudo certo. Na verdade, pensando bem, um passeio no meio de uma festa pode não ser uma ideia muito boa, mas aqui a gente está falando de adolescentes. Então a gente precisa entender que nessa idade, tudo acaba sendo uma aventura, uma história para contar. A festa estava cheia, mas obviamente nem todo mundo cabia na lancha.
Então, umas 9 pessoas no máximo foram convidadas para entrar. Dentre elas, a Maria Eduarda e a Társila. Esse condutor combinou o seguinte: eles partiriam com a lancha até uma praia próxima, o que dava uns 10 minutos no máximo. E ele voltaria às 4 horas da tarde para buscá-los, porque a maré encheria e depois disso não teria como eles cruzarem o mar de volta para casa. Todos desceram do barco e ficaram ali em um quiosque. As meninas disseram que iam caminhar e, segundo alguns dados, elas chegaram a caminhar uns 5 quilômetros, mas elas estavam sozinhas. Aconteceu que por volta de umas 4h20, uma pessoa que estava nessa praia acabou tirando uma foto em que elas apareciam e essa foto foi usada nas investigações tempos depois. Mas vamos lá. O que é isso que quer dizer? Primeiro de tudo, quer dizer que por volta desse horário, elas ainda estavam passeando, mas descumpriram o combinado de estarem prontas para voltar às 4 horas da tarde. E a segunda coisa é que elas realmente estavam sozinhas nesse momento em que a foto foi tirada. Quando elas se deram conta, já tinham passado do horário, e elas perceberam que precisavam voltar logo. Como elas estavam distantes do lugar combinado, elas procuraram algum conhecido pela praia, que desse alguma carona ou alguma ajuda para chegar até o ponto de encontro mais rápido. Elas acreditavam que eles estariam lá esperando por elas para voltarem todos juntos para a casa de praia dos pais do Tiago, onde estavam acontecendo a festa. Ah, é importante dizer também que nenhuma das duas estava com documento, com telefone, com nada. Elas estavam inclusive sem nenhuma bolsa. Quando elas chegaram naquele ponto da praia onde haviam sido deixados pelo barco, não havia ninguém, e além disso, já estava anoitecendo. As meninas decidem então ir andando na direção de Porto de Galinhas, porque seria mais fácil encontrar alguma pessoa conhecida por lá e pedir ajuda. Num determinado momento, elas encontram um rapaz que havia sido namorado de uma delas. Elas pedem uma carona para Serrambi, mas ele disse que não poderia levá-las até lá. O que ele faz é emprestar um celular para que elas ligassem para alguém e pedissem ajuda. As meninas decidem ligar para o Tiago e pedem a ele que volte com um barco para buscá-las ou que consiga alguma carona até Serrambi, mas o rapaz também diz que não consegue fazer muita coisa. E é aí que elas tomam uma decisão super arriscada, mas eu entendo que elas tenham feito isso por dois motivos. Primeiro, por ingenuidade e segundo, por desespero. Como a noite caiu e as meninas ainda estavam tentando achar uma forma de voltar, elas simplesmente resolveram ir para a beira da estrada e começam a pedir carona para todos os carros que apareciam. Depois de um tempo por ali, aparece uma pessoa conhecida das duas. Ele aceita dar carona até o centro da cidade, mas não conseguiria levar até Serrambi. Elas então desceriam no centro, que era um lugar iluminado, que teria mais movimento de pessoas, telefones públicos, comércios abertos, e lá poderia encontrar uma forma de ligar para os pais e pedir ajuda. Elas descem do carro e ficam no centro do Porto de Galinhas, onde realmente tinha mais movimento, iluminação, mais sensação de insegurança. Assim que elas chegaram, elas foram até a padaria comprar cigarros e água. Não sei exatamente se elas pegaram algum dinheiro emprestado com esse conhecido que deu a carona, ou se elas já estavam com esse dinheiro, mas o fato é que essa foi a última vez que se teve notícia de Maria Eduarda e Társila. No dia seguinte, mais precisamente no dia 5 de maio, os pais estavam aguardando as meninas chegarem da festa, mas elas não voltaram mais para casa. Eles decidem então ligar para o Tiago para saber notícias. Tiago conta tudo o que aconteceu e diz que não teve mais notícias dela também. Os pais ficam extremamente preocupados e resolvem perguntar para as pessoas que eles conhecem, próximos da região de Porto de Galinhas, se alguém tinha visto alguma coisa ou soubesse de qualquer notícia que ajudasse a encontrá-las. Eles fazem uma queixa de desaparecimento das meninas e assim que deram entrada na polícia, já começaram meio que uma investigação. Mas aconteceu uma coisa estranha. Parecia que a polícia não estava muito empenhada em investigar de verdade o que estava acontecendo. Ao invés deles refazerem o caminho supostamente percorrido pelas meninas, irem até a praia, conversarem com pessoas que estiveram próximas à região,
Parecia que a polícia estava tomando rumos completamente opostos de investigação. Os pais das meninas tentaram ajudar da forma que conseguiam. Sugeriam coisas, tentavam encontrar pistas, mas até isso não estava sendo tão levado em consideração pela polícia. Diante disso, o pai de Társila resolve começar uma busca por conta própria. Afinal de contas, a filha dele estava desaparecida e parecia que as autoridades não estavam fazendo o suficiente para descobrir alguma coisa. Alguns dias depois, cansado de esperar alguma informação da polícia, o pai de Társila resolve chamar um amigo com uma moto e os dois partiram juntos para tentar encontrar alguma pista. Num determinado momento, eles chegam próximo a um canavial e se dividem, um para cada lado para tentar encontrar alguma coisa. Nesse momento, o amigo para abruptamente a moto e o pai da Társila percebe que alguma coisa estava acontecendo, que alguma coisa foi encontrada. E para a tristeza dos dois, um amigo estava parado na frente de dois corpos, os corpos de Maria Eduarda e Társila. Era dia 13 de maio, 8 dias depois do desaparecimento das meninas. As meninas estavam em um estágio avançado de decomposição. Elas foram encontradas sem unhas, sem cabelo, sem cheiro. O pai consegue reconhecer Társila por conta de uma pulseira que ela estava usando. Pulseira essa que ele havia dado de presente a ela. No mesmo momento, o pai chama a polícia, até porque ele não poderia encostar nos corpos e mexer em qualquer evidência que poderia ser encontrada ali. Mas no mesmo momento em que ele liga para a polícia, a notícia corre pela cidade e de repente começaram a surgir pessoas na cena do crime, como se fosse um verdadeiro espetáculo a céu aberto. Isso é muito ruim porque as pessoas começaram a poluir a cena do crime e apagar qualquer vestígio de provas que poderiam ter sido encontradas. Os corpos foram retirados de lá e levados pelo ML. Na ocasião, e na opinião dos médicos legistas, era tudo muito estranho, porque os corpos pareciam já estar em decomposição, mesmo num curto período de tempo. O fato de não conseguirem perceber nenhum cheiro característico também era um indício muito forte de que alguma coisa estava errada com os corpos das meninas. Para vocês terem uma ideia, alguns ossos estavam faltando. Ossos! Eles imaginaram então que quem cometeu o crime provavelmente usou alguma substância química para evitar que o cheiro da decomposição se dissipasse e de alguma forma acelerar esse processo sem deixar muitas marcas, inclusive de terceiros, seja sêmen, sangue, marcas digitais. Uma das meninas havia sido inclusive atingida por 2 balas. A investigação acaba tomando novos rumos porque, a partir de agora, já se sabe que foi um assassinato. Mas quem era o assassino? Foi aí que apareceu então uma testemunha e disse que havia visto as meninas no dia do crime e que elas entraram em uma Kombi branca. A Kombi branca existia e realmente foi vista, e inclusive essa Kombi era conhecida por ser de 2 irmãos, Valfrido e Marcelo Lima. Acontece que essas Kombis eram utilizadas para transporte público, e nesse dia, os irmãos tinham emprestado a Kombi para uma terceira pessoa usar. Mesmo assim, foi realizada uma perícia no automóvel. Mas as coisas que foram encontradas, como por exemplo fio de cabelo, papel de bombom, lâmina de barbear e etc., poderiam ser de qualquer pessoa, concorda? Ainda mais sendo um lugar que recebe várias pessoas por dia. Mesmo assim, os irmãos foram presos, mas o promotor de Ipojuca, Miguel Salles, achou insuficiente as provas contra os dois e decidiu então oferecer denúncia contra eles, que foram liberados após 60 dias. As famílias da vítima dividiram-se em relação ao trabalho da Polícia Civil. Enquanto José Vieira, pai de Társila, acreditava que os combeiros eram culpados, a família Dourado não tinha a mesma convicção. Como não havia provas suficientes e as investigações necessitavam de uma continuidade, o Ministério Público solicitou novas investigações para poder oferecer denúncia contra Marcelo e Valfredo Lira. Dentre as solicitações, havia o pedido de exumação dos corpos das meninas, e também a abertura de um inquérito paralelo para investigar a tal festa que houve na casa de Serrambi. Nesse meio tempo, depois da exumação dos corpos das meninas, um exame de DNA trouxe à tona uma informação que deixou muitas pessoas intrigadas. O resultado dizia que os comerciantes José Vieira e sua ex-esposa, Alza Guzmão, não seriam os pais biológicos de Társila. Por conta disso, José e Alza tiveram a sua casa vistoriada pela Polícia Civil
e chegaram a ser detidos por posse ilegal de armas. As armas eram de caça e haviam sido deixados como herança pelo pai de José. Em relação ao exame de DNA, imagina só um pai chegando com o resultado daqueles. Foi um choque e uma dor muito grande, mas José estava convencido de que aquilo não poderia ser verdade. Então ele pagou do próprio bolso um segundo exame de DNA e provou que Társila era mesmo filha biológica deles. Eles entraram na justiça contra as autoridades que promoveram o exame, exigindo danos morais. Mesmo com todas as discordâncias em relação às suspeitas de Marcelo e Malfrido serem os autores do crime, a Polícia Civil continuava afirmando que a culpa dos assassinatos era dos bombeiros, mas o Ministério Público não oferecia nenhuma denúncia. Por conta disso, em 2004, a Polícia Federal entrou na investigação. As investigações da Polícia Federal correram sob sigilo de justiça e foram comandadas pelo delegado Cláudio Joventino, originário da Polícia Federal do Ceará. Na época, nada do que foi apurado foi divulgado publicamente. No dia 13 de junho de 2005, Marcelo e Valfrido Lira foram chamados mais uma vez para prestar novos depoimentos ao delegado Cláudio Joventino. Depois do depoimento, o defensor público José Francisco Nunes, que acompanhava os irmãos, anunciou que a Polícia Federal iria indiciar os combeiros, assim como já havia feito a Polícia Civil. O indiciamento foi confirmado 3 dias depois, em entrevista coletiva à imprensa. A população se dividia. De um lado acreditavam na versão da polícia, incriminando os dois irmãos. Do outro, uma parcela acreditava que Tiago, o dono da festa e conhecido das vítimas, estaria envolvido com o assassinato. Tempos depois, um verdadeiro plot twist. Veio à tona o assassinato de Iraquitânia Maria da Silva, em 14 de maio de 2000, alguns anos antes do crime sofrido por Maria Eduarda e Társila. Iraquitânia, menina pobre de apenas 21 anos de idade, foi encontrada morta no mesmo canavial que as meninas. Mas o que conectaria esse crime de 2000 com um crime cometido contra as meninas? Simples. O principal acusado foi o marido de Iraquitânia, Roberto Lira, um dos combeiros. A semelhança com os crimes aconteceram acabou chamando a atenção dos investigadores. A descoberta desse outro crime acabou pesando contra a inocência dos combeiros, fazendo com que todos acreditassem que eles seriam realmente os autores do crime. Em 2008, eles foram presos de fato e acabaram sendo julgados em setembro de 2010. Eles foram a júri popular e inocentados. Uma coisa que fica aqui pra gente é o seguinte: pelo fato de Tiago fazer parte de uma família super importante na região, parecia que ele estava sendo poupado ou protegido de alguma forma dessas investigações. O Tiago não teve seu carro periciado, também a sua lancha não foi periciada. Ninguém investigou as pessoas que estavam com ele, o que elas faziam, nada disso. Isso é muito suspeito na minha visão. Uma outra coisa que veio à tona depois das investigações: uma vizinha de Tiago teria ligado para a polícia na noite do dia 4, noite do crime, dizendo que ouviu duas meninas gritarem e ouviu 2 disparos. O que a gente imagina depois disso? Que as meninas conseguiram voltar para Serrambi e por algum motivo foram assassinadas lá e levadas para o canavial, onde foram encontradas. E essa mulher que denunciou nunca foi ouvida e ninguém sabe o porquê. Como vocês podem perceber, existem muitas pontas soltas nessa história e muitas teorias envolvidas sobre o que de fato aconteceu com as meninas. Fim do caso. Quando a gente pensa que a história não pode piorar, ela piora. Faltam reviravoltas. E cada vez mais que a gente pesquisa, a gente encontra alguma informação cabulosa sobre qualquer um dos envolvidos. Definitivamente, é um caso muito difícil de entender, e por isso eu acredito que ele seja o motivo de haver tantas teorias. Fala pra mim, se você gostou desse vídeo, curte, segue, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, e juntos nós vamos nos ajudando. Eu trazendo informações e você apoiando o canal. Então, até a próxima, galera. Valeu!